Olá, meu nome é Marina de Benizes Lima, sou aluna da Engenharia Elétrica Unicamp. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de final de curso feito com a orientação do professor Roberto Lotufo no primeiro semestre de 2023. Meu projeto tem como objetivo a extração de dados em documentos não estruturados, principalmente em relatórios anuais publicados por empresas. E o meu projeto, na verdade, ele tem uma motivação social e ambiental, porque o objetivo final vai ser extrair dados relacionados aos critérios ESG. E o que são esses critérios ESG? Na verdade, ESG é uma sigla que vem do inglês e são critérios relacionados ao meio ambiente, a questões sociais e governamentais que devem ser aplicados pelas empresas. Então, são critérios que vão avaliar como as empresas se comportam e se elas aplicam as boas práticas nesses três campos. E, ultimamente, a gente vê que a sociedade vem passando por uma transformação na qual esses critérios e as boas práticas nesses ramos vêm se tornando cada vez mais importantes, tanto na hora dos consumidores de tomarem uma decisão de qual empresa escolher para comprar um produto, por exemplo, tanto os investidores, na hora de escolher em qual empresa eles querem investir o seu dinheiro. Então, acaba tendo um aspecto financeiro também que entra nessa questão. Então, devido à alta demanda das informações relacionadas ao ESG, tanto por clientes quanto por investidores, as empresas acabam tendo que publicar relatórios anuais que contêm essas informações e que tornam elas disponíveis para o público. Acontece que esses relatórios não vão ter só informações relacionadas a esses critérios. Eles têm também informações de como a empresa funciona estruturalmente, dados financeiros da empresa. Então, acabam sendo relatórios muito longos, de mais de 300 páginas, que contêm muitas informações. E a leitura desses relatórios acaba sendo extremamente longa e densa. Então, meu projeto, na verdade, ele está voltado para resolver esse problema da leitura densa e tornar a extração desses dados mais fácil e automatizado, para facilitar o trabalho dos investidores e dos clientes que querem ter acesso rápido a essas informações, que são atualmente de difícil acesso. Então, falando mais sobre esses relatórios anuais, eles são feitos em um formato que a gente chama de não estruturado, que seriam PDFs nesse caso. E para as empresas, as vantagens do PDF são que eles são seguros, eles são padronizados, são fáceis para compartilhar e eles tornam a visualização de imagens, de tabelas fácil, visualmente bonito para se ver e se ler. Então, para a empresa é muito vantajoso esse tipo de formato, ele não pode ser modificado facilmente, etc. Acontece que, por um ponto de vista de análise desses documentos, análise computacional, são documentos que normalmente são complexos, são longos, como eles possuem muitas imagens e gráficos, torna o processo mais difícil. E a extração de dados acaba sendo um processo com bastante desafios. Então, para a abordagem desse problema, a gente vai dividir ela em duas etapas: a extração de tabelas e a extração de informações que estão dentro do texto, de linguagem natural desses relatórios. Então, a primeira abordagem vai ser voltada para a extração de tabelas, e por uma questão prática, nos testes foi visada a extração de tabelas de informações relacionadas ao Scopus 1, 2 e 3, que na verdade nada mais são do que critérios relacionados à emissão de gás carbônico. Então, estaria relacionado ao meio ambiente. A primeira tentativa foi feita utilizando livrarias open source, que já estão disponíveis para o público, e que são voltadas para a extração de tabelas, para ver como esses métodos que já estão disponíveis se comportam e quais são os resultados que eles apresentam. Então, a gente fez a extração de tabelas desses documentos utilizando uma livraria que se chama Tabula, e ela utiliza como definição de uma tabela palavras que estão organizadas verticalmente. Então, ela vai procurar no PDF palavras alinhadas verticalmente, vai definir isso como uma tabela e vai extrair isso da imagem. O problema, no nosso caso, é que como esses relatórios são muito complexos, eles têm outras estruturas que também contêm palavras verticalmente alinhadas, mas que não são tabelas, e o que acaba causando diversos falsos positivos, né? Extração de estruturas que essa livraria ela vai achar que é uma tabela, mas que na verdade não é. Então, para mitigar esse problema, a gente passou por uma abordagem utilizando o Deep Learning, que consiste na criação de um dataset e depois do aprendizado do modelo, finalmente a extração de tabelas e a avaliação de como esse método se comportou. Para a criação do dataset, um bom dataset é aquele que tem os dados da vida real e que represente a vida real para poder
se comportar bem nas aplicações. Então, devido à não existência de um dataset que contém imagens desse tipo de relatório, que acaba sendo um formato bem específico, foi criado um dataset usando 40 relatórios de empresas. Cada página desses relatórios, então, cada página do PDF foi transformada em uma imagem e foi selecionado dentro dessa imagem as áreas que contêm as nossas 3 classes utilizadas, resultando em 2.500 imagens anotadas, com áreas anotadas. As nossas 3 classes foram essas. A primeira foi essa que foi chamada de tópicos, que era a principal causa de falsos positivos no método anterior, porque não são tabelas numéricas. Elas contêm informações alinhadas verticalmente, mas que na verdade são tópicos. Na esquerda é apresentado um conceito teórico e na direita esse conceito é explicado. A segunda classe, o que a gente tem são as tabelas, que são as tabelas que a gente quer extrair, contém dados teóricos, dados numéricos, tem formato de uma tabela e são lidas como tabelas. E, finalmente, a última estrutura, que contém palavras verticalmente alinhadas e que causava erro nos outros métodos, é a lista de conteúdos, que aparece no início de cada capítulo. Então, após a criação do dataset, foi utilizado um modelo que se chama RetinaNet, voltado para a interpretação de imagens. Então, foi utilizado esse modelo, que já está disponível. Foi feito um treinamento dele usando 75% das imagens para o treino e 25% para o dataset. E o resultado aqui foram obtidos esses resultados apresentados. O mais importante é esse critério EMAP, que é um critério muito utilizado na extração de imagens, no qual a gente obteve 80%, quase 80%, o que mostra um bom resultado. Depois desse método de Deep Learning indicar a área da imagem em que estão as tabelas, que na verdade foi isso que ele fez, ele indicou a área da imagem em que a tabela estava contida. Então, com essa informação, a gente voltou para a livraria usada anteriormente, passando a informação específica de onde a área da tabela está, e o que ela fez foi nada mais de extrair essa tabela da imagem. E só para especificar, as imagens detectadas com mais de 80% foram extraídas. Então, finalmente, para avaliar a performance desses 2 métodos, a gente usou o critério de precisão, que são os true positives, então verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos positivos. O método de recall, que são os verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais os falsos negativos. E o F1, que é uma combinação desses dois. E a gente pode ver que no F1 a gente obteve, antes, só com métodos open source, a gente estava em 48%, perdão, e a gente conseguiu aumentar isso para 85%, mostrando uma ótima melhora nos resultados. O próximo objetivo vai ser de extrair informações contidas dentro do texto desses documentos. E para isso a gente vai utilizar um método chamado Extractive Question Answering, que é um método de perguntas e respostas, no qual, basicamente, uma pergunta é feita em linguagem natural e a resposta para essa pergunta deve ser achada e extraída no texto. É um método que possui uma etapa de leitor e uma segunda etapa de extrator. Então, o leitor ele vai entender a pergunta que foi posta e o retriever, né, o que vai extrair, ele vai entender o texto e extrair a boa resposta dele. E nesse caso foram usados modelos tipo BERT, que são modelos de Deep Learning voltados para análise de linguagem natural. A primeira etapa do processo foi o pré-processamento, no qual a gente tem que transformar o PDF em um documento em que o modelo seja capaz de interpretar. Então, vai fazer todo um pré-processamento de remover caracteres especiais, espaços e principalmente dividir grande bloco de texto, como parágrafos, em pedaços menores, como frases, até mesmo palavras, para que o processamento disso seja mais acessível. Depois, foi usada a técnica chamada TF-IDF, que é um termo que vem do inglês, que traduz para o português para frequência do inverso
frequência do termo, inverso da frequência, perdão, e que vai determinar a importância das palavras no texto e definir pesos para cada palavra. Então, palavras muito recorrentes, como no português a palavra e, não vão ter um peso tão grande, e palavras muito relevantes para o contexto vão ter pesos maiores. Depois, vem o processo do pipeline, como já citado anteriormente. O leitor vai interpretar a questão usando o modelo tipo BERT e o extrator vai usar o peso das palavras que foi atribuído anteriormente para entender o contexto do texto e achar a resposta certa. Ele vai encontrar várias possíveis respostas para a questão. Cada resposta vem com uma pontuação e maior a pontuação, maior a chance dessa ser a boa resposta para a pergunta. Vários modelos do tipo BERT poderiam ser utilizados, mas devido a uma questão de performance, um modelo chamado Tiny-Roberta foi utilizado. E essa é uma abordagem clássica. Para tentar melhorar essa abordagem clássica, existe o problema, né, nessa questão, que está relacionado à utilização de palavras mesmo. Então, o modelo ele vai ter uma ótima performance quando a pergunta foi feita com palavras similares à que estão no texto. Então, se o significado de uma pergunta for o mesmo, mas ela for feita com palavras diferentes daquelas utilizadas, a chance da resposta ser encontrada não vai ser muito grande. Então, para amenizar esse problema, foi feita uma outra etapa, onde várias questões com o mesmo significado, mas palavras diferentes são feitas, para aumentar a chance da resposta ser achada no texto com as palavras similares a uma dessas questões que foram postas. E depois, a melhor resposta em geral para todas as perguntas, a resposta então que teve a maior pontuação, vai ser escolhida como a resposta para a pergunta final. Então, isso, na verdade, vai aumentar a chance de a gente fazer uma questão com as palavras certas e vai aumentar a chance da resposta ser encontrada no texto. Então, finalmente, antes desse processo das perguntas similares, a gente tinha uma acurácia de 68% de encontrar as respostas corretas no texto. E depois, quando a gente usa 3 questões similares com o mesmo significado para tentar achar a resposta, essa acurácia aumentou para quase 77%. Deixando claro que essa performance vai variar muito dependendo da questão que for feita no relatório, da questão que for feita e o relatório que estiver sendo analisado. Então, finalmente, a conclusão é que a gente conseguiu ter bons resultados, tanto na extração de tabelas quanto na extração de informações dentro do texto. Na questão das tabelas, o que poderia ser melhorado é a criação de um dataset maior, talvez com mais imagens, a acurácia de encontrar a área da tabela no texto teria sido maior. E na questão das perguntas e respostas, talvez um dataset que a gente pudesse fazer um tuning do modelo BERT num dataset contendo perguntas e respostas relacionadas aos critérios ESG, iria deixar o modelo mais especializado nesse contexto e provavelmente deixaria mais fácil a extração dessas informações dentro do texto. Então, essas são as 2 melhoras que poderiam ser feitas, mas, de forma geral, a gente conseguiu obter bons resultados para a extração desses critérios. E é isso, esse é o meu projeto final de curso, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.